Mateus, Marcos, Lucas, eles falam desse fato. Só João que não fala. Mas os três evangelhos, eles falam sobre esse fato, de forma diferente, mas com o mesmo sentido. Marcos 4:35. E nós vamos caminhar nesse texto. Diz assim: quem encontrou, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Olha só, Jesus, irmãos, ele nunca nos propõe nada sem que ele esteja envolvido. A proposta de Jesus foi: passemos para o outro lado. Então diz o texto assim: já era tarde. Ou seja, no momento em que Jesus chama os seus discípulos, diga: já era tarde. Diga ao seu irmão: já era tarde. Diz ao outro do outro lado: já era tarde. E diz que já era tarde os discípulos, para eles entrarem no barco. Diga: já era tarde. Ou seja, quer dizer que nas primeiras horas do dia, logo quando amanheceu o dia, o mestre, ele não levou os discípulos para uma experiência. Às vezes a gente acorda o dia assim e diz: hoje acordei chato. Nordestino diz: eu acordei com as caçuletas viradas. Mas diz, irmãos, a palavra do Senhor, que não foi no início do dia que Jesus levou os discípulos a terem uma experiência com Ele. Não foi ao meio-dia, quando o sol estava no meio, que Jesus levou os discípulos a uma experiência. Não foi também ao entardecer, o sol lá se pondo, e diz a palavra do Senhor que a vida continuava. Não estava acontecendo experiência nenhuma na vida dos discípulos. E diz a palavra do Senhor que agora, quando já era tarde, Jesus disse: é agora. Passemos para o outro lado. Sendo já tarde, Jesus chama os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. O que Jesus quer ensinar, irmãos, nos ensinar essa noite, é muita coisa gostosa. E a mais importante de tudo, Ele está sempre conosco. E nós vamos caminhar nisso. Jesus queria mostrar aos discípulos que eles não deviam viver uma vida de ansiedade pelo amanhã, pelo que vai acontecer à tarde, porque você não sabe o momento aonde você vai ter um encontro com Deus e ter uma grande experiência com Ele. Às vezes você diz assim: olha, vai ser amanhã de manhã que eu vou ter essa experiência. Outros ao meio-dia, outros à noite. E aí Jesus diz: calma, não é assim. Já era tarde quando Ele queria mostrar algo aos seus discípulos. Você sabe que o seu problema, Deus quer mostrar algo. Você sabe que aquilo que você está passando, o seu choro, a sua dor, a sua angústia, é algo que Jesus está querendo trazer uma grande experiência para você. E aí diz o texto, irmãos, que Jesus ele entra no barco. E quando ele entra no barco, ele diz: passemos para o outro lado. Então o barco é a vida. E nenhuma vida fica à deriva quando Jesus está dentro.
Às vezes você diz assim: olha, eu estou a ponto de morrer. Calma. Se Jesus estiver na tua vida, no teu barco, vai dar tudo certo. Ele diz: passemos para o outro lado, irmãos. Agora eu tenho que concordar. Como é difícil, irmãos. Como é difícil esse negócio da gente acreditar que vai dar certo quando a gente está em dificuldade. Não é verdade? Na boca do pastor, do poeta, é fácil. Mas dentro da situação, não é fácil, irmãos. É fácil chegar para você e dizer: olha, o seu problema no seu casamento vai ser solucionado, eu estou de fora. É muito fácil a gente chegar para as pessoas e dar conselho a ela: segura firme, cara, Deus é contigo. É fácil, irmãos. Você não está passando. Quem está sentindo as contrações é ela. Hein, Jussara? Não, Jussara, você tem que ser forte. Não é o Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Jesus, ele chega para os discípulos e diz: olha, passemos para o outro lado. E na nossa vida, irmãos, nesse momento de adversidade, é difícil a gente ver um destino. É muito difícil. Quando a gente está tão envolvido, tão dentro do problema, é muito difícil a gente ver no horizonte o destino da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, a gente está casado 10, 15, 20 anos, diz, você conviveu bem esse tempo todo, mas você chega a uma situação em que você está tão envolvido com tanto problema, irmãos, que você não vê o destino lá na frente. Mas deixa eu dizer uma coisa: se Jesus estiver no barco, Ele vai dizer: passemos para o outro lado, porque Deus vai estar conosco, meu irmão. Ele não se esquece de nenhum de nós, irmãos. Como é difícil, irmãos, compreender no meio da tempestade esse destino. Como é difícil, irmãos, nos encontrar no momento da adversidade. Como é complicado, irmãos, nós aceitarmos no meio das ondas turbulentas um destino. Como é difícil, irmãos, nós do lado de cá, já era tarde, a gente ter a certeza que eu vou atravessar esse mar e tudo vai dar certo. É difícil. Mesmo que eu chegue para você hoje e diga: olha, vai dar certo a tua vida, Deus é contigo, Deus não te abandona. Mas, irmãos, a realidade do nosso dia a dia é outra. O texto, ele não nos diz aqui que ao acalmar o mar, Jesus, ele diz: olha, eu vou mudar o destino. O texto não diz. Porque a proposta de Jesus entrar no nosso barco não é mudar o nosso destino, irmãos. Jesus, ele não diz isso. Porque na verdade, irmãos, mesmo que você passe a aprenda isso. Mesmo que você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida, continue firme. Não desista. Você vai chegar do outro lado. O problema nosso, irmãos, é que no momento da adversidade, a gente começa a ver algumas opções, alguns escapes, e aí a gente muda a rota. E Jesus, ele diz: não faça isso. Pode vir tempestades, pode vir adversidades, irmãos, mas elas não podem ser sinônimo de mudança de destino na nossa vida. O que Deus preparou para nós vai ser estabelecido. Eu não sei se você acredita. O que Deus tem para a sua vida, irmãos, desde o dia que você nasceu, Deus já planejou o destino da tua vida. Desde o ventre, desde o dia em que o seu pai com sua mãe conceberam, ali Deus já tinha traçado o destino da tua vida. Então o que é que você precisa fazer? Deixa Jesus dirigir a tua vida. Deixa Jesus dar direção à tua vida.
Diga assim comigo: eu não estou perdido. Não, vamos melhorar isso. Eu não estou perdido. Vamos melhorar um pouco mais. Nós não estamos perdidos, irmãos. Não estamos perdidos. Aquilo que Deus traçou para a nossa vida está sendo escrito dia após dia. Eu não sei, eu não vejo, eu não sei do amanhã, eu não vejo o amanhã, mas uma coisa eu sei: o que Ele projetou para mim no dia do meu nascimento, no dia que eu estava no ventre da minha mãe, vai ser estabelecido, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor. Aí diz o texto que os discípulos o seguiram. Os discípulos o seguiram. Aí eu pergunto a você: a tendência nossa é acharmos assim: a vida cristã é bela. Seguir a Jesus não é brincadeira, irmãos. Às vezes a gente acha que por eu seguir a Jesus eu não vou ter adversidade. Está enganado. Eu acreditava nisso até o dia que ela chegou, a adversidade. Que a gente cria essa ilusão. Os pastores, as igrejas dizem: não, olha, aceite Jesus e tudo vai dar certo. Vai, mas vai ter adversidade, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter desafios e mais desafios. E diz que os discípulos, eles seguem Jesus. E a gente poderia dizer: poxa, se seguiram Jesus, bacana. Seguiu Jesus agora, meu irmão, estou na área, agora vou prosperar, vou ser grandemente abençoado, irmãos. Mas seguir Jesus, irmãos, não é só viver na bonança, não é só viver na prosperidade, na bênção, com bolso cheio, conta bancária cheinha. Não, viver com Jesus é viver em tempestades também. Viver com Jesus é passar adversidades, é passar luta. Seguir a Jesus, irmãos, não é garantia nenhuma que nós vamos ter um dia a dia tranquilo, não. Porque às vezes a gente pode sair daqui bombando, profetizando, declarando, e aí chega na segunda-feira, você diz assim: caramba, o pastor disse que eu ia ter a semana mais abençoada da minha vida, e só estou tendo luta. Mas o Senhor está no teu barco. O Senhor está com você, meu irmão. Não podemos esquecer que Jesus, ele foi para o Getsemane, que Jesus chorou. Não podemos esquecer que ele, no momento de muita dor, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A oração dele foi tão angustiante que o suor começou a gotas de sangue. Viver com Jesus, irmãos, é como o próprio Deus deu a resposta a Paulo. Disse: olha, Saulo, se incomode não, tu vai passar por tudo isso. Aí Paulo, ele disse: olha, eu aprendi a viver bem em todas e qualquer situação. Ser vitorioso, irmãos, é aprender a viver bem em toda e qualquer situação. O problema é que nós somos um povo hoje ligado. Está sendo gerada uma geração só da coisa boa. Mas vem a adversidade, irmãos. Verso 36 diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Agora é interessante que a gente olha esse texto e você observa que não tinha só esse barco. Olha o texto aí que diz: havia com eles outros barquinhos. E a Bíblia não diz em momento algum que os outros barquinhos teve tempestade. A gente não vê que Jesus acalmou os barcos, não.
tinha o barco aonde Jesus estava e tinha outros barquinhos. Esse mesmo texto aqui, irmãos, em momento algum ele diz que esses outros barcos, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, pode ver em casa, nenhum deles diz que eles tiveram a tormenta. E em certo momento aqui o texto ele nos diz que as coisas elas começaram a ficar de uma forma que os discípulos não estavam contando com aquilo. Eles não estavam esperando aquela tormenta, que diz assim, verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E aqui entra uma coisa interessante. Jesus ele entra nesse barco, os discípulos obedientes seguem a ele, e aqui, ao ler o texto, Jesus ele toma uma posição linda. Nesse texto, irmãos, há uma posição muito bonita no barco. Jesus ele quer ir no barco da nossa vida, irmãos, mas ele quer ir nessa mesma posição. Nós não podemos levar Jesus no barco da nossa vida em qualquer lugar. Porque às vezes a gente diz assim: eu quero Jesus no barco como no Titanic. Abra as mãos, vento maravilhoso, só ele e tudo de bom na frente. É assim que a gente quer viver. Isso dá certo, Titanic. Mas no barco da nossa vida, querido, não é aí que Jesus está. Não é nesse lugar. Olha só o que aqui diz o verso 38. Ele estava onde? Popa. Aí eu fui olhar aonde era a popa, lá atrás. Lá atrás. Aí eu digo, aí você imagina assim: o que é que dá direção a um barco? O leme, sim ou não? Aonde fica o leme? Lá atrás. Eu estou aqui na minha vida, tribulações, adversidade, dificuldade, vem uma tempestade, cai para cá, e ele lá na popa, vem para cá. Aí a minha vida atribulada, outra onda para lá, aí ele lá atrás. É assim que Deus está na nossa vida, irmãos. Deus está, irmãos, e nós devemos colocar Ele no lugar dele, no barco da nossa vida. Leva Jesus para a popa, meu irmão. Coloca o leme nas mãos dele. Deixa ele guiar a tua vida. O problema, querido, lembra do Titanic que eu falei? Ele estava aqui, ó. Vinha essa tempestade, e o que ele fazia? Ele era o primeiro a cair. Mas quem tem Jesus, meu irmão, no barco, dá tudo certo. Diga amém e aplauda ao Senhor. Jesus estava querendo dizer a ele: olha, vamos ao barco, eu vou para o meu lugar, porque daqui a pouco vai ter tempestade, vai ter dificuldade, mas se você me colocar lá no leme, eu vou dar direção à tua vida. Então o que é que nós entendemos aqui, irmãos? Que mesmo no meio de tempestade, mesmo que na tempestade você não esteja vendo o trabalhar dele, ele está dizendo: eu não abro mão de mandar no teu barco. Deus não abre mão, meu irmão. É porque você não sei se você está visualizando o que eu estou dizendo a você. Chama os discípulos, sobe no barco, já era tarde, e automaticamente ele vai para lá, para o lugar dele.
Porque o lugar de Jesus na nossa vida é direção. Lugar de Jesus para que barco dê certo na nossa vida, a nossa vida siga bom destino, é Jesus estando na direção da nossa vida, meu irmão. E Jesus, Ele não abre mão, irmãos, de tomar a direção da nossa vida. E deixe Ele tomar, porque na hora que vier a adversidade, na hora que vier o problema, Ele vai estar lá para te segurar, vai estar lá para te ajudar. A hora que vier o problema, se você deixar Jesus, Ele entrar no teu barco e dar direção à tua vida, você vai ver, Ele vai segurar o leme e vai levar você ao destino. Diga ao seu irmão, fique tranquilo. Não, vamos melhorar isso. Diga, fique tranquilo. Diga mais forte, melhore mais, fique tranquilo. Diga a ele, quem está tomando conta da sua vida, diga a Jesus, amém? Quem está tomando conta da tua casa, da tua família, da tua vida, da tua empresa, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Ele está no barco da nossa vida. Diga de novo, eu não estou perdido. Diga mais forte, melhora isso, igreja. Eu não estou perdido. Amém? Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco. Fique em pé um pouquinho. Eu queria que vamos fazer um ato profético. Levanta a sua mão direita e diga assim comigo: meu Deus está na direção. Diga mais forte. Mais forte. Agora crendo com todas as suas forças. Diga de novo mais forte. Meu Deus está na direção, meu irmão. Vamos lá, meu Deus está na direção. 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 Amém? Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido. Aleluia. E por quê? Ele está no leme, meu irmão. Ele está com a mão no leme. Diga ao seu irmão, fique tranquilo. Melhora isso, igreja. Melhora isso. Diga a ele, fique tranquilo. Diga, mal nenhum te sucederá. Jesus sabia o caminho, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não sei se você acredita no que eu vou te dizer. Ele que sabe o caminho, Ele está na direção. E não há nada que fará com que Ele se perca ou não dirija a nossa vida. O nosso Deus está na direção, irmãos. Quem conhece o caminho da tempestade, irmãos, toma conta de nós. Pare de viver a sua vida da sua forma, da sua maneira. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o rumo de tudo. Você vai ensinar a Deus o quê? Me diz, o que você aprendeu na faculdade não serve. Eu não sei se você sabe. Como é que Deus colocou listras na zebra? Sei lá, meu irmão. Mas quem coloca listra em zebra, por que não vai dar direção à minha vida e à tua vida? Quem pega uma girafa e estica a cabeça dela, cria um pescoção daquele, por que não vai dar direção à minha vida e à sua vida? Me diz. Quem pega um elefante
Pega o bico do elefante, estica. Por que não vai dar direção à minha vida e à tua vida? A gente, veja só como a gente não para pensar as coisas. A gente diz, Deus criou todas as coisas. Quantos creem nisso? Eu já disse vários animais que para você era impossível, e Ele fez tudo isso. Então a sua situação também, você pode ter chegado aqui e ter dito, olha, não tem saída. Tem, porque Ele está na direção da tua vida. Ele está na direção do barco da tua vida. Ele está segurando o leme, e Ele sabe o destino. Ele vai nos levar ao destino. Nós não vamos nos perder no meio do caminho, meu irmão. Por isso que eu digo, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Por isso que hoje você diz, olha, eu não vou arredar o pé daqui. Deus, Ele olha de lá e Ele diz, o governo é meu, a direção é minha, eu que criei todas as coisas, eu é que sei de todas as coisas. Os homens, eles podem ter conhecimento em áreas, Deus, Ele conhece todas as coisas. E Deus te conhece, meu irmão. Vamos ao texto. Diz que Jesus entra no barco, chama os seus discípulos, senta no leme. Interessante. Ele estava na popa fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. Já percebeu isso? Uma almofada? Interessante. A gente tem em casa e a gente diz assim, foi alguém que criou. Está aí na Bíblia. Jesus vai lá para trás, chega lá, está lá os discípulos só preocupados, e Jesus lá na almofadinha, lá na popa. Os discípulos, mestre, não se te dá que morreu. Jesus, na almofada. Tempestade vindo. Jesus ali, deitado. Se eu dormir, me acorde. Ele lá na almofada. Aí a gente vai saber o que é almofada. A almofada, sabe o que é? Você tem em sua casa e às vezes você não sabe. A almofada diz conforto. Um sofá sem almofada é um preço, com almofada confortável é outro, sim ou não? Porque a almofada é conforto. Agora é interessante isso. Jesus leva os discípulos, deita lá na almofada. Vou levar essa para casa, hein, Júlia? Aí deita lá na almofada. Quem colocou essa almofada lá? Me diz. Eu não consigo, humanamente falando, não consigo. Quando a gente vai entender Deus, a gente começa a perceber algumas coisas sobre a almofada. A primeira pergunta é: quem colocou aquela almofada lá? Algum discípulo sabia que Jesus ia para o barco e disse: eu vou colocar essa almofada lá. Quando ele entrar no meu barco, eu sei para onde ele vai. Preste atenção que eu quero te dizer. Todos nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Na sua adversidade, na sua luta, no problema que você passa, que você enfrenta, aprenda uma coisa: coloca Jesus no teu barco, deixa Ele guiando a tua vida, e ainda coloca algo de conforto, a almofada. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa a você. O que a almofada ela representa? O que é que conforta o coração de Deus? Você já parou para pensar nisso?
o que é que nós como igreja podemos realizar, você pode realizar, para trazer conforto para Deus? A nossa adoração. Os discípulos estavam querendo, Jesus estava querendo ensinar, e os discípulos queriam mostrar a cada um de nós que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema, se você colocar Jesus lá na polpa, deixar Ele lá, se você preparar a almofada, a sua adoração, o seu louvor, meu irmão, Jesus vai dormir na sua adoração. Isso agrada o coração de Deus, o louvor meu e o seu, meu irmão. Diz que Abraão, ele andava dando glória a Deus. Paulo, ele não reclamava. Ele diz, olha, eu tive tudo, mas eu não tenho necessidade de nada, porque Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O salmista, ele disse, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, jamais eu vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Quando você começa a louvar a Deus nesse nível, é você colocando uma almofada para Deus no barco da sua vida. O problema nosso, irmãos, é que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala disso, fala daquilo. Coloca um lugar de adoração em meio à sua tempestade, e você verá Deus fazer grandes coisas na tua vida. Na hora que estiver faltando algo na tua casa, algo na tua empresa, algo na tua vida, comece a adorar ao Senhor, e você vai ver o que Ele vai realizar na tua vida. O problema nosso, irmãos, é que quando está bem, a gente está bem. Quando tudo está dando certo, a gente glorifica, a gente exalta, a gente vem para a igreja. E quando tudo dá errado, a gente se entristece, abate e desanima. Aí Jesus diz, não preparou para mim a almofada, não preparou para mim um lugar de descanso. Jesus, irmãos, Ele está querendo descansar em nós. Jesus, Ele quer saber que tudo que Ele fez não foi em vão. É você dizer, olha, Senhor, pode assumir a direção da minha vida. Mesmo nessa situação que eu estou passando, eu vou te louvar, eu vou exaltar o teu nome. Jesus senta no leme, dormindo sobre a almofada. Essa almofada, irmãos, ela deixa Deus deitado. E o que Ele está dizendo à igreja do avivamento é isso: descanse em mim. O que Ele está dizendo a mim e a você hoje, irmãos, é algo muito simples: descanse em mim. Eu estou na direção da tua vida. Eu estou na direção da tua casa, eu estou na direção da tua família, eu estou na direção da tua empresa. Descanse em mim. Essa semana, faça um ato profético em casa. Coloca a almofada e diga, essa aqui é para Jesus deitar. Eu vou esperar nele. Nele a minha alma espera. A gente espera tanta coisa, irmãos. Por que não esperar em Deus, irmãos? Então, no meio da adversidade, louve a Deus, glorifique ao Senhor. Então, nessa noite eu quero convidar a você a colocar Jesus no barco da sua vida. Duas coisas, irmãos, nós devemos entregar no barco da nossa vida: primeiro, o leme; segundo, a almofada. Então vamos fazer essa parceria hoje, irmãos. Vamos decidir descansar no Senhor, e que Ele descanse no nosso louvor, na nossa adoração. Eu descansar no Senhor, irmãos, e o Senhor descansar em mim, é o que Jó fez. Jó, no capítulo 1, diz que na conversa do diabo com Deus, Deus disse: viste meu servo Jó? Ele disse: o Senhor tem dado tudo a ele, não falta nada. Assim é fácil. E começou a vir notícia: Jó, olha, teus filhos estão fazendo uma festa, o celeiro caiu, morreu. O teu celeiro acabou-se.
os gado. Sabe o que Jó fez, irmãos? Diz a palavra do Senhor. Jó se acocorou. E diz a palavra do Senhor, Jó louvou ao Senhor. No meio de tantas coisas que estavam trazendo de notícias, Jó ele se acocorou e disse: confio no meu Senhor. Deus é tremendo, irmãos. É difícil a gente ficar assim, né? Sentado descansando. É difícil. Imagine chegando só notícias ruins. Imagine tudo contra você. Você acocorar e dizer: nele esperarei. É isso que Deus quer de nós, descansar nele. Porque a gente não tem outra coisa a fazer a não ser isso, esperar no Deus da nossa salvação. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente entende o seguinte: que homem Jó. Ele louvou Jó ao Senhor. Ou seja, Jó ele já conhecia a almofada. Jó colocou lá um lugar de descanso. Nele esperarei. Depois a esposa vem e fala: amaldiçoa esse Deus, cara, morre. Não. Nu eu vim, eu volto. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Da minha boca vai sair louvor, porque eu esperarei nele, no Deus da minha salvação. Deus que é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu esperarei. Então hoje, se você está aqui e você diz assim: pastor, estou passando um momento muito difícil, descanse no Senhor teu Deus. Faça uma almofada para Deus hoje e diga: em ti esperarei. Por que eu digo isso, irmãos? Verso 39. Diz a palavra, irmãos: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Deus dará ordem aos ventos contrários das nossas vidas. Deus dará ordem, meu irmão. Qual é o vento que está vindo contra você? É nas suas finanças. O Senhor dará ordem: aquieta-te, acalma-te. Então hoje espere no Senhor. Ele vai dar ordem a nosso respeito. Ele fará isso porque Ele é Deus. Qual é o mar, qual é a tempestade que você está vivendo? O problema no teu casamento? Ele vai dar ordem, Ele vai se despertar. Comece a adorar, comece a colocar Ele lá na popa da tua vida. Deixa Ele segurar o leme, o destino da tua vida. E você vai ver, na hora que você pensar que nada vai dar certo, Ele vai se levantar e vai dizer: ei, acalma-te, aquieta-te. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esquece nenhum de nós, irmãos.
Qual é o nome do seu vento? Qual é o nome do seu vento? Dificuldade. Qual é o nome do seu vento? Tristeza. Qual é o nome do seu vento? Depressão. Qual é o nome do teu vento? Angústia. Qual é o nome do teu vento? Droga. Qual é o nome, meu irmão, do teu vento? Problema na tua casa, com a tua família. Não sei se você sabe, mas a tua tribulação tem nome. Jesus quer chamar pelo nome. Psst, para. Aquieta-te. Já passamos, irmãos, por muitos ventos. E eu não sei quantos ele teve que acalmar. Mas ele é o Senhor dos ventos. Ele dá ordem ao vento para parar. Eu não sei se você sabe, mas ele tem esse poder. O meu Deus tem esse poder, meu irmão. Pastor, me prove isso. Eu provo, meu irmão. Todos pararam. Todos pararam. E esse vai parar na tua vida. Às vezes a gente diz assim: pastor, não suporto. Calma. Qual não suporta? Coloca ele na direção. Coloca uma almofada de adoração. E vai tudo se acalmar, meu irmão. Você vai passar e você vai dizer: nem sei como é que aconteceu isso. Não sabe? Ele está te dizendo hoje: eu fiz o vento cessar. Eu fiz o mar se acalmar. Se Deus ele fez no passado, ele faz hoje e fará eternamente. Deus não é ele é Senhor do tempo. Ele não tem tempo, não tem época. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é eterno. Se ele fez ontem, ele vai fazer hoje. Vai parar um por um no nome de Jesus. Então essa noite quero encerrar dizendo a você o seguinte: ele não vai deixar que essa lágrima não seja enxugada. Deus enxuga lágrimas. Deus visita almas. Deus visita corações. Deus ele vem e diz: calma, filhos, homens de pequena fé. Está todo mundo atribulado. Calma. Eu sou o Senhor do destino. Então, tenha calma. Agora tem uma coisa, irmãos. Eu não sei se você percebeu nesse texto, mas diz assim, 39. O vento se aquietou e houve o quê? Grande bonança. Esses mesmos ventos, preste atenção, esses mesmos ventos que você diz que vai me matar, vai me destruir, esses mesmos ventos são os mesmos ventos que vão trazer bonança para a tua vida. Não eram outros, eram os mesmos. Jesus está dizendo: está passando dificuldade, adversidade, você está chorando, você está achando que eu não vou fazer, pois eu vou fazer uma coisa, vou fazer parar, se acalmar, se aquietar. Ainda tem mais, eles mesmos vão trazer a bonança para a tua vida. Eles mesmos vão te prosperar, meu irmão. São os mesmos problemas, as dificuldades, aquilo que você acha que está te matando, é isso que vai trazer a bênção do Senhor para a tua vida. Um dia, e eu vou encerrar mesmo, né? Deus chama o profeta Ezequiel. Está lá em 37:9, Ezequiel 37. Eu quero encerrar mesmo, Jonas. Eu quero encerrar mesmo, é verdade.
Ezequiel 37. Jesus, Deus, ele pega e mostra a Ezequiel uma visão. E Deus libera uma palavra a Ezequiel dizendo assim: olha, e nós vamos fazer isso hoje à noite, amém? Ele diz: olha, profetiza. Diz assim, verso 9: ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqueles ventos que levaram destruição, os mesmos ventos, estavam trazendo vida. Se você começar a profetizar, você vai ver, meu irmão. E Deus disse: olha, profetiza. São esses mesmos ventos, irmãos, que vão trazer bênçãos para nossas vidas. Foram esses mesmos ventos que trouxeram bênçãos para os discípulos. Se Deus, irmãos, colocou você em numa adversidade, você sente que está numa adversidade, numa luta, saiba de uma coisa: Deus está te preparando, porque tem coisas grandes para a tua vida. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa. É isso que Deus vai fazer. Só que Deus, ele precisa de profetas. Porque quando as coisas estão mortas, ou nós nos transformamos em profetas, ou nada dá certo na nossa vida. E profeta, meu irmão, é o seguinte: mesmo que o que você esteja vendo esteja morto, mas a tua boca tem vida. Mesmo que em meio àquele barco, aquele momento, aquela tempestade tenha tanta adversidade, mas na boca de Jesus tinha vida. E o Espírito Santo está em nós, e dentro de nós tem vida. Fique em pé no nome de Jesus. E nós vamos profetizar, meu irmão. Nós vamos declarar. Porque diz a palavra do Senhor que o profeta, ele se levantou. Eu quero que você diga com muita unção, com muita certeza, a convicção mesmo. Porque diz a palavra do Senhor que o profeta, ele profetizou sobre os quatro ventos. Então eu queria que agora, em nome de Jesus, levanta a sua mão e comece a profetizar agora, e diga comigo assim: ó vento do sul, ouça a palavra de Deus, vem neste vale e traz vida para esses ossos. Diga: ó vento do norte, ouça a ordem de Deus, vem neste vale e traz vida a estes ossos. Ó vento do oeste, ouça a profecia que eu profetizo por ordem de Deus, vem no vale e traz vida sobre estes ossos. Ó vento do leste, ouça a ordem que meu Deus mandou, sai agora de onde você está, passa neste vale e traz vida sobre esses ossos. Aleluia! Glorifique ao Senhor. Você é profeta, meu irmão. Declare a esses ventos que venha do norte, venha do sul, do leste, do oeste, virá a vida de Deus para nossas vidas. Diga comigo assim: ó ventos, onde estiver a minha bênção, vem agora. Melhore isso, diga: ó ventos, onde estiver a minha bênção, vem agora. Diga: ela passa no vale e me traga vida. Diga: ó ventos, onde estiver a minha bênção, vem agora, passa no vale e traga a minha felicidade. Diga: vento, obedeça esta palavra, saia de onde estiver, passa na minha casa, passa no meu coração, passa no meu trabalho, passa na minha empresa, passa na minha escola, passa no meu corpo, passa na minha saúde, passa nos meus filhos, onde eu estiver precisando, e traga a minha vitória. Vento, me obedeça, porque eu estou profetizando em nome de Jesus. Diga: eu declaro que chegou um novo tempo
na minha vida. Chega de viver esta vida de luta. Eu determino que a minha bonança, ela chegou. Diga: traz ao vento, traz ao vento a minha vitória. Diga: traz ao vento a minha vitória, traz ao vento a minha vitória. Glorifique ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. O povo de Deus tem que aprender isso. Temos que profetizar, meu irmão. Não aceite. É assim mesmo. Não é assim. Se fosse assim, Jesus teria ficado calado. Jesus teria dito aos discípulos: calma, gente, é assim mesmo a vida. Não, é falar ao vento, é falar à adversidade, é falar a essa luta, essa peleja. Então não sei qual é a luta que você está enfrentando, meu irmão, mas seja qual for a luta, teu Deus é contigo. Teu Deus é contigo, e Ele quer que você abra a tua boca e profetize. Você tem que aprender a profetizar, meu irmão. O povo de Deus, você já viu no passado, nós saímos da igreja agora com oração silenciosa. Era o povo mais silencioso da terra. Não, nós não somos o povo silencioso. Quando Deus quer fazer algo, Ele diz: profetiza, fale. Deus chama o profeta e fale. Jesus se levanta, sai da almofada, sai do conforto e fala à tempestade, fala ao vento: mar, aquieta-te. Fale a sua situação, fala esse seu problema. Tem gente morrendo de coração, meu irmão, porque fica guardando o problema. Não morra, viva. Quer viver? Profetize. Paulo e Silas presos na prisão. Pode amarrar meus pés, pode arrumar o toco que quiser para me prender, pode amarrar minhas mãos, pode botar o cadeado que for, o mais seguro, mas você não pode amarrar o meu espírito. E a igreja do avivamento, ela tem que crer nisso. Não vão poder amarrar o Espírito de Deus. Então nessa hora, 1 minuto, comece a profetizar sobre a tua vida. Não precisa profetizar sobre mim, mas sobre você mesmo. O que é que você está querendo? Dê nome, dê nome. Diga o que é que você está querendo. Comece a profetizar. Comece a profetizar a vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar, meu irmão. Comece a abrir a tua boca e profetizar. O que é que tem que se acalmar na tua casa? O que é que tem que se acalmar lá na tua empresa? O que é que tem que se acalmar lá aonde você trabalha, na tua escola? Comece a profetizar e diga: em nome de Jesus, vai vir vida, vai vir vida, a vida. Vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste, traz vida, traz vida, traz vitória, traz vitória, traz vitória, traz bonança, traz bonança. A bonança só veio quando Jesus falou. A bonança só vai vir na tua vida quando você aprender a profetizar, quando você começar a declarar a vitória. Então declare agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, profetiza. Virá bonança, virá bonança sobre a tua vida. Virá bonança, virá bonança, virá bonança, virá bonança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Glória a Deus! Não há, mas eu vencer. Eu sei que
Passar por dificuldade, adversidade, luta. Chegar a hora. A vitória do povo de Deus, irmãos. Não tem jeito. A vitória do povo de Deus. Você crê nisso? Declare isso. Terei vitória. Olha só. Verei na glória o meu Jesus. Está morto? Não. Que vivo está. Ele vive. Eu creio. Ele vive. Adore, adore, adore. Glorifique ao Senhor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Porque Ele temor não há. Declare. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não terminou. Mas terminou isso antes. Essa semana você vai fazer uma pergunta. Ou melhor, não é pergunta, é uma exclamação. Você vai tirar dúvida de você mesmo. Depois de tudo isso, sabe o que é que os discípulos disseram? Quem é este homem? É Jesus. Quem é esse que fala e o vento obedece, o mar se aquieta? Se você não conhecia, eu quero lhe apresentar ele, Jesus Cristo. Os discípulos estavam com Jesus, irmãos. Andava com ele. Às vezes a gente está na igreja, a gente é religioso. Eu não estou falando de pessoas que não conheciam Jesus, mas eles olharam um para o outro e disseram: quem é este? Você está há tanto tempo na igreja, né? A gente está tanto tempo na igreja, a gente é crente há tanto tempo, a gente se batizou há tanto tempo, né? E a gente não conhece ele. Aí ele disse: não se atemorize, homens de pequena fé. Quem é ele? É Jesus. Você vai se surpreender essa semana, porque ele fará coisas grandes na tua vida.
E você vai dizer: caramba, eu estava tanto tempo na igreja e nunca tinha visto isso. Chegou o dia, meu irmão. Jesus entrou no teu barco. Jesus encontrou uma almofada lá atrás. E Jesus viu o seu desespero e se levantou e disse: para tudo. E assim Ele fará em mim e em você. Então se prepare, essa semana Ele vai te surpreender. Diga ao seu irmão do lado, pergunta a ele assim: quem é esse homem? Pergunta ao outro: quem é esse homem? Diga a ele: é Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.